Meus amigos, e o malvadão, hein, simplesmente fez instaurar uma crise lá, né, no Grêmio de Porto Alegre, né? Depois da vitória do Flamengo, o Quinteiros, né, o técnico do Grêmio, está simplesmente balançando no cargo. É o Mengão começando, né, o modo derruba treinadores. Flamengo que não está fácil, né? Já assumiu aí o topo do Campeonato Brasileiro e agora, né, vai logicamente buscar voos ainda maiores, tá? Vamos aqui acompanhar o que a imprensa está repercutindo, né, sobre a vitória do Flamengo, né, e logicamente analisando o que aconteceu no jogo, analisando, né, as atitudes dos jogadores em campo, que na minha opinião, né, foram muito boas, tá? Principalmente o Arrascaeta conseguiu fazer uma partida sensacional, né? Teve outros jogadores também, gostei do Cebolinha, né? Gostei aí do Léo Ortiz, um zagueiro muito seguro. E nós vamos aqui acompanhar o que eles analisaram, né? E falaram sobre esse jogo, tá? Vou deixar aqui os créditos pro canal do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição do vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Mengão. É verdade, né? O Felipe Luiz fala... quando perde, eu não tenho o pior time do mundo, mas quando ganho, eu também não tenho o melhor time do mundo. Não são os piores nem os melhores jogadores, né, por causa de um resultado. Mas Brasil, ontem, então, eu ia te falar isso. Ontem, o Grêmio foi dominado. Tá certo que o Grêmio não vive a sua melhor fase também, tá? Mesmo jogando na arena. Pra pouca gente, né? Pra um jogo desse tamanho, achei... O pessoal tá desanimando, né? Achei... E o Grêmio saiu vaiado, tá? Você viu que a bola pegou no Edenilson e sobrou pro delanteiro deles. Delanteiro. Assim, será que o cara não sabe que é o Arrascaeta? Que inteiro, igual o árbitro que não sabia. Não, ele sabe o Arrascaeta. Não sabia que era o Matheus... Quem é esse aí, o Matheus Pereira, né? Vai estar um jogo do Cruzeiro e não conhece o Matheus tem umas Pereira, carinhas que né? E aí sobrou pro delanteiro, né? Sobrou pro Arrascaeta. E aí, sobrando pro Arrascaeta... Que nem é exatamente delanteiro. Nesse tipo de situação, vai dar ruim para a defesa adversária. É muita tranquilidade, né, na frente do goleiro, de diversas formas, né? De biquinho, driblando, colocando. E aí, a partir daí, não teve mais Grêmio, né? Então, não tá tendo mais Grêmio, né, Olaf? Porque a gente às vezes faz as ressalvas. Eu tento com justiça aqui destacar bons desempenhos que não são premiados com resultado. No caso do Grêmio, nem desempenho nem resultado. Não. Não tá tendo Grêmio já há algum tempo. Sim. Teve... o Atlético Mineiro teve resultado, o Grêmio Atlético Mineiro. Né? Mas não teve desempenho. Aliás, teve desempenho do Galo, que amassou. E aí o resultado foi do Grêmio. Mas o Quinteiros estaria tranquilo se todos os jogos o time dele jogasse como jogasse com o Atlético Mineiro e vencesse. Que dessa vez contra o Flamengo foi mais ou menos a mesma coisa. Mas isso aí segura mais cargo do que o contrário, tá? Sim. Isso eu até entenderia se ele tivesse tranquilo. Segura mesmo. O que foi a mesma coisa? A mesma coisa. Só que dessa vez foi 2-0 para quem amassou. Né? Sobrou de novo pro delanteiro, Sobra duas vezes. Sobra duas vezes. Se bem que eu não sei, da outra vez ele estava falando do Michael ou do Arrascaeta? Não, do Arrascaeta. Quando bate no Edenilson, não, porque ele fala delanteiro. Quando bate no Edenilson, vai na Arrascaeta. Bom, acho que quando você contrata um técnico, eu já falei isso algumas vezes sobre o Grêmio, técnico que vem do exterior, não é um técnico que vem do exterior e já tem passagem aqui pelo Brasil, tipo Caixinha, por exemplo, já está inserido no futebol nacional. É um técnico que está olhando o futebol da América do Sul, né? E aí, obviamente, está olhando os grandes clubes brasileiros, mas ele não está inserido no futebol brasileiro, não tem a cultura do futebol brasileiro. Não pegou ainda. Você tem que... Você espera, o natural seria você dar um tempo, que você tem que esperar que o trabalho, que ele se adapte a essa situação. Ainda mais no elenco como o do Grêmio, que vem cada um de um lugar também. Né? Então, todos esses jogadores precisam se adaptar à maneira do técnico trabalhar. Então, não sei se foi um bom pensamento do Grêmio para esse começo de temporada. Mas ele foi disputado, tá? Foi. Quero ver ele ser disputado depois que ele sair do Grêmio, que vai ser em breve. Então, você acha que vai ser em breve? Eu acho que vai. Eu acho que esse tipo de resultado... Não sou eu que... Assim, tem que ser demitido. Não sou eu que estou dizendo, então, não acho que tenha. Mas a gente conhece o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, dificilmente, uma torcida vai deixar de pressionar, um dirigente vai ter paciência, não vai ter conselheiro gritando e o trabalho não vai se encerrar. O Grêmio saiu vaiado
Ontem. Só que eu acho que é uma vaia que ela tá acumulada. Tudo bem que ontem não fez, longe de fazer um bom jogo, não conseguiu... Até teve uma oportunidade bacana, né, no final do jogo, foi o Alisson, né, que chuta com a perna esquerda no final do jogo, e o Rossi faz uma defesa. Mas jogar, ficou devendo. São as raras defesas do Rossi, né? Mas aquela vai... O Rossi é o goleiro menos, não é o menos, na maioria das vezes não é o menos demandado. Menos chutado do que Mas ontem realmente teve muita dificuldade. Só que eu senti uma vaia meio presa ali, sabe? Eu vi que uma arena mais vazia, então você já vê que o torcedor não está comprando tanto essa identidade nova do Grêmio com o Quinteiro. Temos que levar em consideração que a pressão diminuiu depois que o Fluminense contratou o Renato. A pressão diminuiu? Sobre o Quinteiros, porque o Renato desempregado é uma pressão quase que insustentável para um técnico do Grêmio. Uhum. O Dorival exerce a mesma pressão no... Não é a mesma pressão. Você pode pensar. O Dorival está flutuando. Não, né? Obviamente, não pela idolatria, não isso, mas... Pelos clubes, mas principalmente, acho que ele tem mais entrada nos clubes onde ele já fez sucesso. Então, por exemplo, São Paulo, me parece que também cogita trocar de treinador. Tem esse pensamento. Está há algum tempo. Isso. Tá. Aí ele tá mais pro Dorival. Eu entendi. Não é uma comparação de idolatria, né? É só sobre a sombra. Eu acho que o Dorival faz uma sombra ali forte também. Ele faz para todo mundo, mas ele vai... Para todo mundo, você acha? O Dorival é o nome que circula ali, todos os clubes. Se estiver balançando... Isso. Tá. Então, agora, só que ele tem um nome ligado ao São Paulo, tem um nome mais ligado ao Santos, né? Então, acho que esses clubes estariam... Quando o Fluminense demitiu o Mano, a gente logo pensou, demitiu rápido para não perder o Dorival. Porque foi pegou ali bem a coincidência da janela da CBF, né? Contratou o Renato. É. Mas agora, talvez aconteça isso. Talvez alguém demita o técnico mais rapidamente para não perder o Dorival Júnior para outro time que vai demitir o técnico depois. A gente precisa ver os jogos na sequência do Flamengo no Campeonato Brasileiro depois daquele resultado contra o Central Córdoba no Maracanã. Derrota, né, para o Central Córdoba no Maracanã, para a gente ter certeza. Mas ontem me pareceu que o Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro. Não teve ninguém poupou, né? Não teve ninguém poupado, teve aquela intensidade que a torcida cobra, que é identidade. Agora eu quero ver na próxima da Libertadores. Então, ontem me pareceu... Mas vamos lá, teve um lance que gerou bastante reclamação e a gente não chamou de erro aqui, porque embora, através de linhas tortas, no final das contas, a arbitragem acertou. Essa mão aí do Gerson. Ela é uma bola que vem de rebote do companheiro dele, tá? Uhum. Ó, bate, rebate, pega na mão. Uhum. Então, isso que tem que ser avaliado. A mão tá fora do posicionamento, ela tá fora do posicionamento, mas não é uma bola que vem direta para ele, tá? Mas eu não achei, teve muito torcedor comparando com o lance do João Vitor no jogo de sábado do Vasco contra o Sport. Não achei nem assim a mesma situação, tá? E também tem uma câmera que dá uma impressão dela ter batido no corpo dele, na barriga dele e depois no braço. Exato. E aí, a bola já é rebote do rebote, né? Isso. Porque é um rebote, o cruzamento, aí tem o corte do Wesley, volta no jogador do Grêmio, tudo rebote, e pega no braço. Já seria um motivo para você não dar esse toque de mão, tá? Isso. Se pegou na barriga dele e depois no braço, aí nada a marcar mesmo. Então vamos lá, você tem duas brechas ali. Bateu no seu companheiro... Bateu, bola rebatida. Isso, bola rebatida. Reboteou em um, bateu no outro e voltou no teu braço. Nada. Nada. Bateu em outra parte do corpo que não braço e mão antes de braço e mão. Nada. Então você tinha duas justificativas. A não ser que, vamos lá, a minha não sei. Bate na barriga. E aí você abre a mão. A bola vai passar, você põe a mão. Aí é diferente. Não foi o que aconteceu, né? Então, duas justificativas aí para que o pênalti não fosse marcado. Vamos ouvir como o VAR decidiu pela não marcação em áudios divulgados pela CBF. Eles estão pedindo pênalti. O bloqueio acontece no jogador da frente. Ok, pode voltar para mim. Pode seguir, deixa eu ver. Segura, tá? Vamos checar esse lance diário, ok? Tá com o braço, eu quero ver algum desse braço. Dois, pega dois. A dois vai mostrar o braço. Isso. A bola vem, e ele tenta tirar o braço para trás, tá? A bola vem, olha lá, a disputa é clara, e aí ele tenta tirar o braço, ó.
Pra trás, tá vendo? Ou você acha que ele abre esse braço? Vai, momento a momento. Tem um desvio. Ela bateu na barriga dele, cara. Pra mim, esse braço tá pra trás, tá? Tá protegido pelo corpo, inclusive. Mesmo ele abrindo aqui, ele tá jogando o braço pra trás, tá vendo? Ela bate na ele barriga não abre pra ganhar essa toda bola. força. Concorda? Meu parceiro, volta a sair da área, pra mim. Fazer um bola Beleza, estamos parceiro. Estamos Pode seguir? finalizando, tá? Seguimos, tá? Ele tá com o braço pra trás, o braço tá atrás da linha do corpo. A bola vem do defensor saindo pra área. Ele tá com o braço pra trás da linha do corpo, foi o que eu vi. Segue, Ramon! Vamos, segue! Sobre o movimento do braço, eu vi assim também. Fiquei com a sensação, há um movimento, a bola de fato toca no braço, mas há um movimento de tentativa de recolhê-lo. Sim, mas Achei vamos assim pensar que, no primeiro momento, ele está Tá com o braço atrás, recolhido. exato. A hora que a bola vem e pega no braço, ele puxa de novo o braço para trás. Então, ele começa a puxar o braço para trás de novo, depois que tem o toque. Então, esse argumento aí... Dava para derrubar. Com esse argumento, é pênalti. Entendeu? Porque ele não tirou o braço antes. É óbvio que ele fez o movimento do braço para trás depois que ele sentiu o contato da bola com o braço dele. Agora, Olha lá, como... ó, olha aí o juiz, ele olha o puxa. juiz, olha ali o juiz. Depois que toca, ele puxa o braço. Mas, na verdade, ele está abrindo... Então, assim, é aquilo que eu já te falei. Se você quiser... Dá para contar qualquer história. O meu argumento mesmo é que não foi pênalti. Expliquei os motivos pelo qual eu acho que não foi pênalti, tá? Agora, você quer que eu construa? Tá. Quer que eu construa um pênalti? Aí eu construo. Isso que acontece na cabine do VAR. Então, e na hora, vocês observaram o árbitro? Na hora, ele diz que não foi nada. É isso tudo que a gente está discutindo aqui, ele viu na hora e falou que não foi nada. Aí, como diria nosso companheiro Tim Vickery, você gostou da minha opinião? E se você não gostou, tem outra. Tem outra. Então, assim, o VAR vai lá e garante, ó. Tá, sabe o que você viu aí, ó? Mas eu bem vi o negócio do braço, eu tô com o VAR. Até porque também, né? Não foi pênalti, sábado, não. Bateu na barriga do Gerson. VAR, mostrar a falta pra ele. Olha a falta aí, ó. Isso. Tá vendo a falta? Não. Não. Então, concordo com o que você marcou no campo aí, tá tudo bem. Exatamente. O nosso PC Oliveira, nosso comentarista de arbitragem, participou do programa Fechamento Sport TV ontem e disse que o árbitro acertou não marcando esse pênalti. Essa jogada é uma consideração, são várias considerações que o árbitro deve avaliar na hora de tomar uma decisão, né? São vários elementos que ele precisa levar em conta na tomada de decisão. E o fato da bola ter batido no peito do Gerson é uma consideração importante. Isso, durante agora que o áudio foi disponibilizado, a gente não observou. E um detalhe muito importante para levar em conta na análise, porque para mim o toque no corpo do Gerson é muito claro e isso não foi avaliado na cabine do VAR. Mas quais as considerações e por que eu continuo com a mesma interpretação? Acho que a decisão final foi correta, porque é uma bola que aqui na disputa é uma bola que é uma bola rebotada, é uma bola dividida, ela bate no pé do Wesley. E, de certa forma, acaba surpreendendo o Gerson, porque é uma bola que está rebotada, vindo de um companheiro da equipe, e você tem o fator que é a chamada bola inesperada, que surpreende o jogador, o Gerson. Ele, no primeiro momento, está sim, com o braço atrás do corpo, ele tem uma movimentação abrindo o braço, mas você tem que avaliar o ponto de contato da bola. Primeiro, ela bate no corpo, e na hora do contato na mão do Gerson, é uma mão que não está aqui aberta lateralmente, ampliando espaço, né? Não é mão deliberada isso. Ele não usou a mão para dominar a bola. E pelo menos nesse VAR não tivemos ninguém falando. Achei uma choradeira danada aí dos Ramon, caras. Muito bom, parabéns, você é o melhor. Não teve nem... Não rolou. Não foi nem lance polêmico. Tu não vai acreditar no que acabou de acontecer aqui. O que aconteceu? Chama o VAR. Então faz o seguinte, vamos encerrar o programa, põe a agenda. Mentira, aí. preciso que a Bel me fale o que eu tenho que chamar, porque... então tá bom. Põe a agenda vamos aí, ver que como se foi. não tá funcionando nada, põe a agenda aí. Não, tá funcionando sim, tá funcionando. A gente já entrar pro Marcelo Barreto. Segunda-feira, tá em ritmo de, vamos voltar e tal. Vou resolver isso agora. Eugênio Leal, muitos elogios ao Arrasca. O Arrascaeta, indiscutivelmente, no plano técnico, é um jogador muito especial. Esse drible que ele dá no Thiago Volpi mostra isso, né? Eu sempre tenho falado sobre o fato de que hoje em dia, quando o atacante chega na cara do goleiro, raras vezes eles tentam o drible, o que era muito comum no passado, né? Os grandes atacantes chegavam ali e faziam isso, ó. Toquinho, saiu do goleiro e rolava a bola para o gol. Hoje em dia é muito raro. E o Arrascaeta teve
a percepção de que era a melhor opção para aquele lance ali. Uma falha do Edenilson, né? Uma bola tentada, um passe ali tentado pelo Michael, o Edenilson corta, deixa no pé do Arrascaeta, que passa pelo goleiro e faz o gol. No final do jogo, ele recebe a bola na intermediária, com liberdade, sem marcação, vai em direção ao gol e bate colocadinho no canto, com muita qualidade técnica. O Flamengo é impressionante. O Flamengo não tem feito atuações que encham os olhos da sua torcida. Mas no Brasileiro é o líder. Empatou em casa com o Inter, venceu o Vitória, venceu o Grêmio fora, é o líder. Portanto, ele está jogando abaixo do que pode e abaixo do que pode ele lidera o campeonato. Por quê? Porque ele é muito competitivo. Eu acho que esse é o grande barato do futebol, o que tem conseguido fazer até aqui o Felipe Luiz. Se ele não é sempre brilhante com a bola no pé, é um time que não deixa o adversário à vontade nas partidas. Exige sempre ao máximo do time com quem está jogando. E ontem o Grêmio sofreu com isso. Não foi um jogo fácil, apesar do Grêmio ver um momento de muito questionamento interno. O jogo ficou um pouco mais tranquilo para o Flamengo quando ele tira o Edenilson para botar o Amuso. Que aí ele abre mão de mais um homem de meio campo, embora o Edenilson muitas vezes chegue ali como um meia, mas é um jogador que tem capacidade de recomposição para botar um atacante. E ali, é claro que já no momento mais avançado do jogo, quando o Grêmio buscava o empate, abriu espaço para essa jogada, por exemplo, que o Flamengo consegue fazer a aproximação do Arrascaeta, 2 contra 2, o Grêmio já estava mais aberto, e aí mata o jogo já na reta final da partida. Mas o destaque é isso, o Flamengo é o time que mais recupera a bola no Campeonato Brasileiro. E isso está diretamente ligado ao fato dele ser o líder. Sim, com certeza. Essa entrevista, mais uma entrevista muito boa do Felipe Luiz. Muito boa. Ele inicia a entrevista explicando o plano tático para enfrentar o Grêmio, a maneira como ele identificou o posicionamento dos volantes, enfim, como o Grêmio poderia buscar esse meio de campo mais combativo e termina a entrevista falando justamente sobre qual é o modelo Felipe Luiz. E quando o repórter faz a pergunta, ele até fala, a pergunta é muito boa, mas para tomar um cafezinho, né? Porque aí ele falaria muito. Mas ele também passa por arbitragem, a maneira como ele fala da arbitragem de uma forma com muita empatia aos árbitros, mas sem deixar de criticar o sistema, a arbitragem, enfim. Mais uma entrevista muito boa do Felipe Luiz e dá para ver como, de fato, o trabalho está muito alinhado, né? Direção, treinador, jogadores. O Arrascaeta, assim, já há muito tempo, um jogador diferente aqui no Brasil, não fosse as lesões e as questões físicas, poderia entregar muito mais, principalmente nas últimas temporadas, 30 anos, né? Assim, se a gente pega... Desculpe te interromper. Além da qualidade dele em armação de jogadas e tal, me surpreende positivamente, né? Ou me agrada ver a facilidade que o Arrascaeta tem para finalizar. Muito. Aquele jogador que não tem medo do goleiro, que fica calmo na frente do goleiro. Já tinha jogado bem contra o Vitória, com calma, né? faz os gols. Olha assim, só já que fez golaço, vários. Tá louco. Isso chama atenção também. Desculpa, Mari. Não, imagina, e esse primeiro gol... O assim, Volpi ficou na pista. Ele continua... a corrida, ele continua atacando, mesmo assim, a bola podendo de fato ser tirada ali, né, pelo Edenilson. Ele poderia ter tido sucesso quando ele estica a perna para tentar impedir esse ataque do Flamengo. O Arrascaeta não para um minuto de correr. Então, a gente vê que quando ele está bem fisicamente, é uma intensidade absurda. É, de fato, um jogador muito diferente, que pensa muito rápido, que entrega muito, que clareia as jogadas e, de fato, define jogos, né? Porque ontem 2 gols dele. Então, um trabalho muito bom. E eu acho que parte disso também. Ontem, o Felipe Luiz ele foi questionado. Mas você termina a partida com o Grêmio finalizando mais do que seu time. E a gente sabe como você cobra isso, né? Ele falou assim, são circunstâncias dos jogos. Finalizamos menos, mas aproveitamos as oportunidades e vencemos. E eu prefiro olhar para esse lado. Depois que está 2-0, é natural que o time adversário venha para cima, finalizar mais. Ele falou, eu prefiro olhar para esse lado, eu prefiro olhar o lado bom. Ele falou, eu sou um cara positivo, então, para o jogo de hoje, eu tiro muito mais coisas positivas do que negativas. Copo meio cheio. O jeito que essa história foi construída, né? A gente não pode esquecer que o primeiro gol do Arrascaeta é com 3 minutos de jogo. Isso muda o jeito, inclusive, do Grêmio jogar. O Grêmio
teve que ir para o jogo. Cada partida tem sua história e o Felipe Luiz tem o mérito de nunca contar uma história que não seja a da partida. Ontem ele não veio dizer que deu espetáculo, porque não deu. O Flamengo tem sido muito mais competente e competitivo do que brilhante. Não tem nenhum demérito nisso. Tem dia que de noite é assim mesmo. Você tem que jogar de acordo com o que a banda toca. Ontem foi uma partida muito competente do Flamengo. Teve a felicidade, não a sorte, porque sorte pode parecer demérito, né? Não é acaso. Teve a felicidade de fazer o gol logo de cara, não é por acaso. O Eugênio falou dos jogadores que não tentam mais driblar o goleiro, não tentam porque não tem a confiança, porque acha que vai perder ângulo. O Arrascaeta não tem esse problema. Ele tinha o perfeito domínio de seus movimentos, e são movimentos muito variados, né? Vem de um jogo contra o Vitória que foi o contrário, que foi o biquinho. Surpreendeu o goleiro com o biquinho. Foi categoria também. Então, olha que repertório. 3 gols em 3 jogos. Né? Que oferta de repertório para os dias em que não dá para dar espetáculo em todas as posições e situações no campo, mas é um time muito, muito concentrado. Isso é difícil. Um time com tantos jogadores, com tantas estrelas, e eles amassam barro. Esses caras amassam barro em jogos como esse, como foi o jogo na Bahia com o Vitória, como foi o jogo contra o Inter, que foi em casa, mas que foi de um desgaste mental do ponto de vista tático, aquele jogo de xadrez. Que o Roger tirou o Flamengo da zona de conforto, né? E o Flamengo conseguiu jogo até merecer a vitória. Foi o mais difícil, foi o de ontem até. Jogo, Para mim, desses 3, o mais difícil foi o de ontem. Achou? Porque o Grêmio ele conseguiu tirar o Flamengo do padrão do Flamengo. Não foi um jogo que o Flamengo jogou o tempo todo no campo de ataque, como foi contra o Inter, como foi contra o Vitória. Foi um jogo lá e cá o tempo todo. Então não teve aquela, recupera a bola no campo de ataque e fica ali pressionando. Não foi. Foi um jogo de ida e vinda, até com pouco meio de campo, com muita aceleração. O Flamengo conseguiu vencer dentro desse padrão, dessa nova perspectiva, diferente. Importante a vitória do Flamengo também, porque vem de derrota. Por isso, claro. Uma derrota impactante em Libertadores, inesperada. Você está respondendo a pergunta aí, ó. Dá uma olhada na pergunta aí embaixo. Deu resposta num jogo difícil. Mas o Grêmio não está bem. Ontem, o Grêmio lutou muito, brigou muito, disputou muito o jogo com o Flamengo. Falta o que o Flamengo tem, né? Um trabalho encaixado que... Faltou ali, por exemplo, o Arrascaeta. Porque o Flamengo, a gente tem falado sobre isso, é um time que, muitas vezes, gera situações de gol e não está conseguindo converter. Então, está voltando o Pedro, de lesão e tal, está o Bruno Henrique quebrando o galho de centroavante, o Juninho. Muitas vezes a bola não entra deles, dos atacantes. O galho sendo quebrado. Aí quem aparece? Bruno Henrique. Aí chega o Arrascaeta. O Arrascaeta para fazer os gols que os atacantes não estão conseguindo fazer. Então, são 3 gols em 3 jogos que mostram como é importante você ter um jogador de qualidade técnica para... Bruno Henrique não está fazendo, o Juninho, quando entra, não está fazendo, o outro, beleza. Cai no pé do Arrascaeta, ele vai lá e consegue, ele tem a qualidade técnica. Você vê que não tem nenhuma bomba ali, né? Assim como foi de biquinho o outro gol, o segundo gol ontem foi um chute colocado, ele não bateu com força, ele tirou do goleiro, deu na medida certa para tirar do goleiro, isso é precisão, isso é capacidade técnica. Categoria. Outra altura do jogo é importante também, lá meados do segundo tempo, é o chamado gol para matar o jogo. Para matar o jogo. Você achou que quebra galho com o Bruno Henrique? Tem vários jeitos de quebrar galho. Não, aqui ele falou quebra-galho. Eu falei, que belo quebra-galho. O Bruno Henrique não é um centroavante. Que belo quebra-galho. Bruno Henrique de centroavante. Uma serra elétrica. Você pode quebrar o galho forçando, pode quebrar o galho com aquele serrote. Não tem feito os gols esperados nos últimos jogos. Meus amigos. Ele foi elogiado, inclusive, pelo Felipe Luiz, tá? Mas, na minha opinião, ontem foi o jogador que teve um pouquinho mais abaixo, né, nesse jogo contra o Grêmio, tá? Achei que... não sei se vocês também pensam dessa forma, achei que o Arrascaeta foi o melhor em campo, até mesmo pelos gols. O segundo melhor eu achei o Léo Ortiz, cara, uma partida impecável. E o Cebolinha, que ajudou bastante, ganhou os duelos ali, também teve um aproveitamento de 90% nos passes certos, e concedeu uma assistência, que foi assistência para o gol do Arrascaeta, tá? Então eu achei ali Arrascaeta, Léo Ortiz, Cebolinha, fizeram um bom jogo, tá? E, na minha opinião ali, achei o Bruno Henrique um pouquinho abaixo, né? Teve uma oportunidade de gol que o Michel toca para o Arrascaeta manda uma bola em diagonal para ele, ele poderia ter dado um carrinho, né? Ter de alguma forma tocado de primeira, tentou ali dar
alguns passos a mais, né? Perdeu a passada e depois também acabou perdendo o ângulo para fazer aquele gol. Beleza? Mas num todo, né? O Flamengo foi bem. O Flamengo foi um time dominante, um time que jogou para cima, né? Um time que atacou bastante e jogando na casa do adversário. Segunda vitória do Flamengo fora de casa. Venceu o Vitória e agora o Flamengo vence, né, esse time do Grêmio. Só para você ter uma ideia em questões de comparações, o Flamengo venceu o Grêmio na Arena do Grêmio, que venceu o Atlético, tá? Que foi colocado aí por muitos como um time que iria brigar na parte de cima. Ou seja, o Grêmio venceu dentro da Arena do Grêmio o Atlético e o Flamengo venceu o Vitória em Salvador, na casa do Vitória, tá? Que o Atlético, jogando em Minas, não conseguiu vencer também, né? Então, os mesmos times que o Flamengo enfrentou e venceu, que foi o Grêmio jogando na Arena do Grêmio, o Vitória até mais difícil do que o Atlético porque foi fora de casa, o próprio Galo não conseguiu vencer esses times, né? Só em questão de comparação para você ver que não foi nenhuma galinha morta não, né? O Flamengo é que realmente fez por merecer. Beleza, meus amigos? Então é isso, né? Vou deixar os créditos pro canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco, se prepara, eu tô voltando, trazendo mais novidades do Mengão para vocês. Porque afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!